Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente encerra o estudo das cônicas, pois já vimos circunferência, parábola e elipse, e agora falaremos um pouco sobre a hipérbole. Bom, a definição dela seria o caso de a gente ter um cone duplo, que tem aqui esse vértice em comum, e um plano que intersecta, que corta esse cone nas suas duas folhas, digamos assim. A interseção do plano com o cone gera essa figura. No caso, ela é representada, ela aparece, digamos assim, nas duas partes do cone. Então, é uma das características da hipérbole. Inicialmente, consideremos dois pontos, F1 e F2, cuja distância entre eles a gente vai chamar de 2C. Agora, a gente vai marcar no plano uma série de pontos em que a diferença, em módulo para ficar sempre positivo, de suas distâncias, ou seja, esses pontos que eu estou marcando, a diferença entre a distância desses pontos a F1 e a distância desses pontos a F2 seja sempre constante e seja um número menor do que esse 2C. Na prática, a gente pode fazer isso utilizando régua, lápis, barbante, alfinete e papel. Então, aqui tem como a gente fazer isso nesse vídeo. Mostra de uma forma bem interessante essa construção, utilizando parafusos presos num pedaço de madeira, digamos assim, com o barbante preso. Aí precisa de uma régua e o lápis para poder fazer o desenho correto utilizando essa definição da hipérbole. A definição da hipérbole é a seguinte: a hipérbole é o lugar geométrico dos pontos P, x, y de um plano, tais que a diferença em módulo de suas distâncias a dois pontos fixos, F1 e F2, denominados focos, seja constante, e essa diferença vai ser igual a 2A, onde o 2A vai ser menor do que 2C. E esse 2C representa a distância entre os focos. Então, vamos ver o seguinte, como funciona. Eu tenho os dois pontos representando os focos, passo uma reta por esses dois pontos. Isso aqui vai ser chamado de eixo real da minha hipérbole. E no ponto médio entre o F1 e F2, eu vou ter aqui o centro da hipérbole. A distância desse ponto O até qualquer um dos focos é dada por C, sendo que a distância entre os dois focos é dada por 2C. E, tomando o ponto A, que é o A1 e o A2, no caso, os vértices aqui da minha hipérbole, a distância desse A até o centro é o O. Desculpa, corrigindo, é o A. A distância entre o vértice e o centro resulta nessa medida A. Agora aqui eu vou explicar com um pouco mais de detalhe cada termo que aparece na hipérbole. Temos aqui duas figuras para poder representar. Cada uma delas aborda algumas características. Se colocasse numa só, poderia ficar embolado. Então vamos lá. F1 e F2 são os focos e a distância entre eles é 2C. Então, como o O aqui está no ponto médio, a distância do foco até o centro é C, metade aí de 2C. Temos os pontos A1 e A2, que são os vértices da minha hipérbole. Detalhe que os vértices eles estão em cima da reta que passa pelos focos. Então, a gente vai ter os focos, F1 e F2, os vértices A1 e A2, e esse centro, o ponto O, colineares, pertencentes a uma mesma reta, que é o eixo real da hipérbole.
Bom, agora, traçando uma reta perpendicular ao eixo real aqui no centro, eu vou ter o eixo imaginário da minha hipérbole. E para que serve esse eixo imaginário? Como que eu localizo o B nela, o B1 e o B2? Aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte. Bom, deixa eu apagar essas informações para poder limpar um pouco e não confundir. A distância desse centro até o foco é C. Pegando essa mesma distância C, a partir do ponto A, pode ser do A1 ou do A2, tanto faz, e tomando essa medida aqui, veja que eu vou pegar essa medida C e vou traçar essa perpendicular ao eixo real. Essa medida C, ela vai ser, já é a distância focal, ela vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde o cateto aqui embaixo a gente conhece, que é do centro até o vértice, então mede A, e fica faltando esse outro cateto, que eu não sei. Ele vai ser o B. Então, eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras sempre que precisar calcular, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse ponto O, ele é ponto médio do segmento que une os dois focos, ele é ponto médio. Ele é ponto médio do segmento que une os dois vértices. E também ele é ponto médio do segmento que liga esses dois Bs. Então, o ponto O, ele é ponto médio. Então, essa medida aqui para cima é B. Essa medida aqui para baixo também é B. Agora, vamos falar um pouco sobre a excentricidade da hipérbole. A excentricidade ela é calculada dividindo o C pelo A. C é a distância focal. O A é a distância do centro até o vértice. Logo, eu tenho que o C ele é um número maior que A. Então, essa excentricidade, na hora que eu faço C dividido por A, vai ser um número maior que 1, pois o numerador é maior que o denominador. Bom, então, inicialmente, eu vou ter dois pontos, F1 e F2, e um terceiro ponto fora da reta que une F1 e F2, para eu poder utilizar aqui o GeoGebra, a ferramenta hipérbole. Eu preciso dos dois focos e de um ponto da hipérbole. Então, já fiz ela aqui. Eu tenho os dois focos e a hipérbole. Agora, a gente vai ver alguns outros pontos dessa hipérbole. Primeiro, o A1 e o A2 são os dois vértices da hipérbole. Tenho aqui também o eixo real e o eixo imaginário, onde o eixo real seria esse aqui. Na verdade, é a reta que passa por F1 e F2. E o eixo imaginário é perpendicular a esse eixo real, passando pelo centro, que é o ponto O. O ponto O está aqui. Então, temos aqui agora o eixo imaginário. Nesse eixo imaginário, a partir dos valores de A, B e C, eu consigo marcar os pontos B1 e B2. Então, quem é o segmento A? Ele é a medida que vai do centro até um vértice. Então, pode ser até o A1, pode ser até o A2. O C, ele é a medida que vai do centro aqui, ó, até o foco. Então, o C está a medida de roxo aí. Então, o A está de azul, o C está de roxo. Agora, se eu tomar esse segmento de comprimento 3, está vendo o C, um 3 aqui embaixo? A partir do ponto A e indo até essa reta, até esse eixo imaginário, eu vou ter isso aqui. E na interseção desse segmento que mede C, aqui com o eixo imaginário, vai trazer para mim o ponto B.
Espelhando esse ponto B aqui embaixo, tem o B2. E a medida do segmento que vai de 0 até esse B1 é esse B aqui. Está aqui no meio. Agora vamos compreender a definição do que é a hipérbole, que é o conjunto de pontos em que a diferença das distâncias desse ponto até os dois focos permanece a mesma. Então, vou tomar um ponto qualquer aqui na minha hipérbole, onde eu posso movê-lo na hipérbole, que não altera nada na figura, e vou pegar os segmentos que vão do P até o F1 e do P até o F2. Se eu olhar bem, eu posso variar isso aqui, que a medida do PF1 do PF2 variam, mas eu vou calcular a diferença entre os dois através disso aqui, ó. Diferença do PF2 menos o PF1. Observe que quando eu vario esse ponto, a diferença ali está fixa, está sendo 4,24. Então, mesmo que o PF1, o segmento PF1 e o PF2 aumentam ou diminuem, a diferença entre eles, a medida de um menos do outro, permanece fixa. Essa é a principal característica da hipérbole. A diferença entre as distâncias de qualquer ponto dela aos dois focos, essa diferença é constante. Agora, eu consigo mudar a posição desses focos alterando com isso a minha hipérbole. E vou calcular a excentricidade, que é dado por C dividido por A. Então, deixa eu ver, acho que eu não calculei ela aqui não. Vou criar esse ponto, a medida é C dividido por A. Vamos ver se apareceu aqui. Tá vendo? Número aqui, tá? 1,27. Vou mudar o formato, esse N aqui, eu consigo controlar o formato da minha hipérbole. E vou analisar o que acontece com esse E aqui, esse valor que é o C dividido por A, que é a excentricidade. Então, veja que na medida em que os dois lados da hipérbole se aproximam de uma reta vertical, a excentricidade vai aumentando cada vez mais, indo para infinito. Então, ele não chega no valor específico, a 2048. Em compensação, na medida que ele vai se aproximando de 1, que ela nunca vai ser menor que 1, na medida que ela vai se aproximando de 1, o que a gente tem com a hipérbole é alguma coisa parecido com duas semirretas opostas. Seria isso. Então, a gente tem essa excentricidade, ela permite identificar aproximadamente o quanto os dois lados aqui da hipérbole estão tendendo a uma reta que tem a mesma direção do eixo imaginário, ou duas semirretas opostas que têm a direção do eixo real. Então, colocando qualquer formato aqui, eu consigo fazer alterações nos meus focos. Eu criei esses focos já por conta disso. E aí, eu quero agora mostrar que nós temos, nesse gráfico, nesse esboço que está aqui, o meu eixo real está sendo o eixo X, horizontal. E o meu eixo imaginário está sendo vertical, que é paralelo ao Y. Mas se eu alterar, no caso, colocando, por exemplo, aqui e aqui, e mudando aqui e aqui, melhorou. Agora eu tenho o oposto. Eu tenho o meu eixo imaginário sendo horizontal, o meu eixo real sendo vertical, só que os valores numéricos permanecem. O A é a distância do O até esse A1, o C é a distância do O até o F1 ou o F2, e todos os outros valores permanecem os mesmos. A gente ainda tem possibilidade de ter esses eixos sendo oblíquos, nem vertical nem horizontal.
mas aí a gente não vai ver isso aqui no nosso curso, não. A gente vai analisar apenas equações de hipérbole em que os eixos são paralelos a x e y. Vamos voltar aqui para a aula. Agora falaremos um pouco sobre a equação da hipérbole. Então, a partir das coordenadas do centro O, que é x0 e y0, e os eixos real e imaginário paralelos a x e y, então, é como eu mostrei lá, a gente vai ter esses eixos sempre um vertical e um horizontal. A gente vai ter dois casos. O primeiro, o eixo real paralelo a x, então horizontal. A equação ela vai ser dada da seguinte maneira. Lembrando que A é a distância do vértice até o centro. Essa é a equação. X menos a coordenada x do centro ao quadrado sobre A ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, veja que na hipérbole, o sinal do meio aqui é um menos. E para o caso de ela ser o eixo real paralelo ao eixo y, ou seja, vertical, o que vai mudar é que ao invés de ter o x ao quadrado menos o x menos x0 ao quadrado no primeiro termo aqui, a gente vai ter y menos y0 ao quadrado. Então, veja que a gente tem o primeiro termo positivo, o segundo negativo. E sempre o A aparece aqui no primeiro, o B no segundo. Se o que a gente tem são os x aqui primeiro, significa que o eixo real é horizontal. Se o que a gente tem são os y aqui primeiro, então o eixo real é vertical. Uma observação aqui para um caso particular. Eu vou tomar o centro sendo 0, 0. O que vai acontecer? No x menos x0 vai se tornar x menos 0. E o mesmo para o y. Que aqui vai dar x e aqui vai dar y. Daí a equação fica dessa forma. Se o eixo real for horizontal, vai ficar o x primeiro aqui, x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Se o eixo real for vertical, o que vai mudar é apenas que vai vir o y primeiro e o x depois. Exemplo. Determine a equação da hipérbole, que tem esses dois focos e que tem esses dois vértices. Bom, primeiro vamos tentar visualizar antes de escrever alguma coisa. Esse ponto F1 e esse ponto F2, eles estão em cima do eixo x, pois a coordenada y está sendo 0. Então, eu estou tendo os dois focos no eixo x. Tem aqui o 0, aí tem aqui o menos 5 e o 5. Tem onde estão F1 e F2. Isso aqui já garante para mim que o eixo real está sendo o eixo x. Então, a minha equação vai ser da forma x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Observando as coordenadas agora dos vértices. Aqui tem 3... Espera aí que eu troquei só o 1 e o 2. O 2 é o que tem negativo. Então, aqui é F2 e aqui é o F1. Os A's está sendo 3 e 0, então positivo aqui. E o A2 menos 3 e 0. Com isso, já tenho uma noção de como, né, da orientação da parábola, da hipérbole. Já tenho alguns valores, por exemplo, a distância do centro até o vértice A1 ou A2, tanto faz, é a medida A. Então, tenho que A é igual a 3. A medida do centro até o foco é a medida C. Então, C é igual a 5. Está aqui? E está aqui. Utilizando o teorema de Pitágoras, onde a gente tem que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado,
eu calculo o valor de b com isso. Então, só substituindo, aqui dá 25, aqui dá 9. Então, b fica sendo a raiz de 25 menos 9 dá 16, 4, b igual a 4. Eu já tenho os valores de A, de B e de C. Observando o centro, que é o ponto médio entre os focos, também é ponto médio entre os vértices, é 0, 0, pois está em cima do eixo x e é metade aqui do menos 5 e do 5, então no meio aqui é 0. Então, esse ponto aqui, ele tem as coordenadas 0 e 0. Agora, eu posso vir para a equação e escrever a equação. Então, ficaria x menos 0 ao quadrado, que é x ao quadrado. Esse a gente calculou o a e achou 3, então 3 ao quadrado, 9, menos y menos y0. O y0 é isso aqui, ó, é 0, então fica só o y. Y ao quadrado sobre b ao quadrado, b é 4, logo fica 16, igual a 1. Essa expressão representa a equação da hipérbole. Só que, caso queira, dá para trabalhar com a equação sem usar frações, sem usar os denominadores. Para isso, o que a gente faz é encontrar o MMC de 9 e 16, dá 144. Aí divide, multiplica, depois dá 16, menos, divide e multiplica, dá 9, igual, divide, dá 144 e multiplica, 144. Aí cancela isso aqui. Então, é outra forma de representar a mesma equação. As duas notações estão corretas. A diferença é que nessa aqui não tem essa questão dos denominadores. Observe, inclusive, que os coeficientes do x e do y ao quadrado, eles são diferentes. Por que isso é importante? Lembrando lá da circunferência, que além de ter soma, e aqui está sendo diferença, lá uma exigência é que os dois coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado sejam iguais. Outro exemplo, determine o centro, os focos e os vértices dessa hipérbole. Então, o que a gente tem que escrever primeiro tem que conseguir escrevê-la dessa forma. Só um minuto. X ao quadrado menos y ao quadrado ou x ao quadrado mais y ao quadrado. Só um minutinho. Pode ser essa forma ou essa forma. Como que a gente vai saber? Logo de cara não tem como. Só de bater o olho na equação não fica tão fácil. Tem que resolver mesmo, tentar simplificar, colocar em evidência, ver o que dá para fazer, usar parênteses, para depois, no final, a gente olhar isso. Então, vamos começar pelo seguinte. Como aparece x ou y, e não tem nenhum outro número aqui junto com eles, é o 1, então vou começar colocando esse 3 aqui do x ao quadrado em evidência. Colocando esse 3 em evidência, fica 3x ao quadrado dividido por 3 dá x ao quadrado, mais 18x dividido por 3 dá 6x, mais, deixei um espaço aqui para eu completar quadrados, para escrever um trinômio quadrado perfeito, menos. Esse y negativo é como se tivesse um menos 1 aqui. Então, eu vou colocar esse menos 1 em evidência. Daí, menos y ao quadrado dividido por menos 1 dá mais. Então, por isso, fica aqui dentro dos parênteses, mais y ao quadrado. O mais 8y dividido por menos 1 dá menos 8y. Então, está aqui menos. E mais um terceiro termo que eu vou usar para completar quadrado dessa expressão. O 38 positivo, eu usei a operação inversa, negativo no segundo membro. Está aqui. Agora, eu vou
completar quadrados. Como que eu faço isso? Para transformar as expressões em trinômios quadrados perfeitos. Pega o termo que é não quadrado, na verdade o número, né, no caso 6, divide por 2, que dá 3, e eleva 3 ao quadrado, que dá 9. Então, está aqui embaixo 9. Vou fazer o mesmo aqui. O 8 divide por 2, dá 4. 4 ao quadrado, 16. Então, está aqui o 16. Só que aí, na hora de acrescentar os termos no segundo membro, esses que eu adicionei aqui, eu tenho que tomar muito cuidado com o seguinte. Tem esse 3 aqui fora. Então, na hora que eu acrescentei esse 9 aqui dentro, eu não estou adicionando apenas um 9 no primeiro membro. Eu estou adicionando um 9 vezes 3, que é 27. Na hora que eu adicionei o 16 positivo aqui, essa expressão ela está dentro dos parênteses que tem um menos aqui fora. Então, em tese, o que eu adicionei aqui foi um menos 16. Por isso, menos 16 de cá. Agora, vamos ver o que nós encontramos até aqui. Essa expressão ela pode ser fatorada, como raiz de x, o sinal do 6x e a raiz de 9. Então, ficou x mais 3, entre parênteses, ao quadrado. Esse 3 eu só conservei. Menos, e vou fazer a mesma coisa para essa expressão. A raiz quadrada do y quadrado está aqui, o sinal do menos 8 está aqui, e a raiz do 16 está aqui. Essa expressão entre parênteses ao quadrado. No segundo membro, fazendo essas contas aqui, eu fiquei com menos 38 mais 27, vai dar menos 11. Menos 11 menos 16 vai dar menos 27. Só que na minha expressão geral, no caso, minha equação reduzida da hipérbole, ela tem que ser igual a 1 aqui no final e não igual a menos 27. O que eu vou fazer é dividir termo a termo tudo por menos 27. Então, o que vai acontecer? Vai trocar o sinal do menos 3, no caso do 3 positivo, vai ficar negativo, menos 3 dividido por 27. Esse menos, na hora que eu divido por menos 27, fica mais sobre 27, igual o menos 27 dividido por menos 27 dá 1 positivo. Aí só vou trocar o x e o y de lugar no primeiro membro mesmo, só para o positivo ficar primeiro e o negativo depois, que é o padrão da nossa escrita aqui na equação. E simplifiquei no x aqui, que era 3 sobre 27, simplifiquei o 3 com 27, ficou 1 e 9 aqui embaixo. Por isso ficou no x aqui, ó, sobre 9. Agora, nós podemos tirar mais algumas informações. Aqui eu tenho o y0, aqui eu tenho o x0, aqui eu tenho o a ao quadrado, aqui eu tenho o b ao quadrado. O que falta? O c. Pois eu consigo determinar as coordenadas do centro, que é utilizando o 4 e o menos 3. Eu ainda não consigo achar os focos, pois eu preciso do valor do c. Eu consigo achar os vértices, pois eu preciso apenas dessa distância A. Então, vamos logo agora encontrar o C. Como que eu faço isso? Teorema de Pitágoras. Eu tenho o valor do A, tenho o valor do B, substituindo aqui eu vou achar o C. Então, fica 3 raiz de 3 ao quadrado, mais o B, 3 ao quadrado, igual a C ao quadrado. 3 raiz de 3 ao quadrado vai dar 9 vezes 3, 27. 3 ao quadrado é 9. 27 mais 9 dá 36. Então, C fica a raiz de 36, que é 6. Que é o que já está aqui embaixo. Ó. C igual a 6. Se o C é igual a 6, e observando a equação que eu encontrei da minha hipérbole, eu tenho o seguinte. O eixo real dela
é vertical, pois apareceu o y aqui com os valores positivos. E o x está negativo. Então, eu já sei que o eixo dela vai ser vertical. E aí vai ter a hipérbole para cá, com o vértice aqui, e para cá, com o vértice aqui. Uma coisa mais ou menos assim. Logo, conseguimos identificar o centro utilizando esse x0 e esse y0. Então, o centro vai ser menos 3 e 4. Então, está aqui o centro O. A partir desse centro, eu vou deslocar para cima e para baixo a unidades para encontrar os vértices. E a gente achou aqui que o A é 3 raiz de 3. Se vai deslocar para cima e para baixo, vai ser um deslocamento em y. Então, a partir do menos 3,4, que é o ponto O, eu vou deslocar para cima e depois para baixo, quanto a unidades, que é o 3 raiz de 3. Isso só vai ser deslocamento em y, porque é deslocamento vertical. O x não vai ter deslocamento lateral para a direita e para a esquerda, então o x permanece. Então, aqui, o meu A1 vai ser menos 3, que é o próprio menos 3 aqui do O, e na coordenada y vai ser 4, que já tem aqui, mais o A, que é 3 raiz de 3. Para o A2, vai ser para baixo, então vai ser 4 menos o 3 raiz de 3. Com isso, eu achei as coordenadas dos vértices. Falta agora as coordenadas dos focos. Para isso, eu vou utilizar esse C. C é a distância de cada foco até o centro. Então, a partir do centro, eu vou deslocar o valor C, que é 6, para cima e para baixo. Então, tomando esse ponto O como referência, deslocando 6 unidades para cima, as coordenadas do F1 vão ser o menos 3 continua e 4 mais 6 aqui, 10. Já para o foco 2, o F2, esse deslocamento vai ser C unidades para baixo. Então, estava no 4, desceu 6, vai vir para o menos 2. Então, menos 3, menos 2. E aqui agora um terceiro exemplo. Em uma hipérbole, onde já tem o centro dela aqui, 5, 5, a distância focal, a distância entre os focos é 6. O eixo real mede 2 e é paralelo ao eixo x. Então, se ele é paralelo ao eixo x, imagine aqui o eixo real, temos aqui os dois focos, temos aqui os dois vértices, no caso é A e A2, tem aqui no meio o centro. E daí a parábola vai, desculpa, a hipérbole vai ser mais ou menos para cá e para cá. Essa é a ideia, quando fala que o eixo real é paralelo ao eixo x. Bom, se esse eixo real é paralelo ao eixo x, o x aqui vai vir positivo e o y negativo. Daí eu vou tentar encontrar alguns valores no texto. Me deram aqui o x0, o y0, deu aqui o valor do c, pois se 2c é igual a 6, significa que c é igual a 3. Se 2a é igual a 2, então a é igual a 1. Falta o b. Para encontrar o b, eu utilizo o a e o c aqui no Teorema de Pitágoras. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Fazendo as substituições, 2 raiz de 2. E como pediu aqui só a equação da hipérbole, o que eu vou fazer é substituir esse x0, y0, a e b nessa expressão. Então, fica x menos 5 ao quadrado dividido por a, que é 1 ao quadrado, menos y menos 5 ao quadrado dividido pelo b ao quadrado. O b é 2 raiz de 2, então fica 2 raiz de 2 ao quadrado. Isso igual a 1. Chegou aqui. Bom, só resolvendo essa potência aqui, 2 raiz de 2 ao quadrado fica 4 vezes 2, que dá 8. Dessa forma, já é a equação. Se não quiser trabalhar com o denominador, tira o MMC de 1 e 8, que dá 8.
e faz as continhas. Ou então, mais prático, multiplica toda a equação por 8. Não vai chegar na mesma coisa. Então, é outra forma de escrever a equação da hipérbole sem trabalhar com esses denominadores. Pessoal, com isso a gente encerra nossa aula. Bons estudos. A parte de cônicas já fechou aqui. E até a nossa próxima aula. Abraços.